Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 614 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, né, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva sobre esse momento muito difícil que o Brasil está passando, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos agora uma excelente entrevista com o jornalista de O Globo, Anselmo Góes. Assistam, é legal, uma reflexão de alguém que está lá no Rio de Janeiro, conhece a família Bolsonaro, as formas de ações políticas que essa família desenvolveu ao longo de 3 décadas ali, faz uma análise do panorama político nacional, está muito interessante, uma entrevista, inclusive, que já está tendo uma excelente repercussão. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pela Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br, vocês encontrarão todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos. História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br. Bem, vamos lá, né? Acompanhei, lendo aqui todo o noticiário, toda a repercussão. Nem vale a pena falar da tal de motociata, que é uma das outras coisas patéticas que nos últimos tempos agora tem aqui no Brasil. Mas olhando todo o noticiário, acho que tem alguns pontos que são essenciais destacar, especialmente um que daqui a pouco eu vou falar, que me parece que é o artigo mais importante do dia e a reflexão que permite a gente pensar esse momento complexo que nós estamos vivendo. Bem, primeiro, as matérias sobre propaganda oficial, né? Tudo aquilo que está sendo revelado, informações importantíssimas, por exemplo, que o governo, isso está aqui, hoje que publicaram, desviou para outras áreas recursos que eram justamente para conscientizar a população do que estava ocorrendo a pandemia, como se tratar, o que deveria fazer, em suma, tudo aquilo que historicamente, vale lembrar, em momentos não tão graves como esse, o Ministério da Saúde desenvolveu, dessa vez o governo federal desviou esses recursos para a propaganda de ações do Executivo. Portanto, gravíssimo. Há todo, como nós sempre falamos, um planejamento do genocídio no Brasil, né? Isso não é aleatório. E a CPI da Covid, tal qual anunciamos aqui, hoje é a principal pedra no sapato do Bolsonaro, porque ela está revelando todas as mazelas, o planejamento, a barbárie, a carnificina, né, do bolsonarismo, desse planejamento, não só dele, mas de toda essa caterva que o segue, e esses dados vão aparecendo lá, e alguns por tabela com outras consultas, usando ainda do que permite a lei, dos gastos do Executivo feita por vários órgãos de imprensa. Um dado importante também, que também envolve essa questão de mídia, imprensa e propaganda do nazifascismo bolsonarista, são empresários, né, que estavam ali fazendo uma guerra política, como um deles fala, né, para ter uma rádio. E quanto é que custa uma rádio, quanto ela gera, e são valores fabulosos. É importante destacar que rádio e TV são concessões públicas que têm de ser renovadas de acordo com o que determina a lei. No caso, especialmente de rádio, e é isso que aparece nessas comunicações, eles queriam, os nazifascistas bolsonaristas, ter uma rádio só para propaganda do nazifascismo. Aí tentaram entrar em contato Claro, com os evangélicos, teria, de acordo com as matérias que saíram, entrar em contato com R.R. Soares e por aí vai, para ver que rádio pegar, como pegar, qual seria o papel a ser desempenhado. Algo assim, realmente, que deixa você com a pulga atrás da orelha ver esse esquemão. Depois, parece, isso é em 2020, né, pelo que tem aqui de notícia, eles desistiram. Acho eu, não sei o que vocês acham, mas já acho eu que eles viram que não precisava fazer todo esse atropelo, investimento em rádios, fazer isso, fazer aquilo, que daria um enorme trabalho. Bastava cooptar algumas rádios simpáticas ao projeto nazifascista. E pelo que nós vimos do ano passado até esse ano, eles conseguiram. Vocês, tanto como eu, já sabem como é que eles conseguiram fazer isso de forma muito eficiente, né? Inclusive, ontem mesmo, no Globo, eu fiquei assustado, uma das matérias, o número de um jornalista aí, mais de 100, acho que 124 vídeos foram retirados do YouTube por
fake news de um jornalista. E é incrível, se isso ocorresse com eu, com você, comigo, conosco aqui, com qualquer pessoa, né? Pô, você estaria envergonhado a vida inteira, né? O nazifascismo bolsonarista não tem vergonha, não tem vergonha. É capaz de transformar a retirada dos vídeos criminosos em algo que eles estão defendendo a sua, a minha, a nossa saúde, defendendo o Brasil, em algo valorativo. Eles inverteram absolutamente todos os sinais. Que triste momento, né? Bem, também hoje, esse Weingarten aparece muita coisa de diálogos, foram todos revelados, né? E ele justamente em busca de uma mídia aliada, conversando com o blogueiro, com o Bananinha, com um monte de gente. Então, tem muito dinheiro aí envolvido e o inquérito, né? Vamos ver se termina um deles, aquele das fake news, porque certamente a Polícia Federal tem expertise para descobrir, não os que faziam aquilo, isso daí já se sabe, isso aí não existe um grande segredo, mas quem financiou e com quais objetivos. E se puxar o fio, isso termina no gabinete do ódio, lá no Palácio do Planalto. Tem uma outra reportagem importante também sobre a questão das fraudes da madeira. 94% da extração da madeira na Amazônia é ilegal. 94%. É um número fabuloso. E curioso que para exportação apenas 9%, 91% para consumo aqui brasileiro. E no caso das exportações, a maior parte vai para os Estados Unidos. Vejam esse dado, está no Estadão, uma reportagem importante, interessante, e aí vocês podem acessar no meu canal as duas entrevistas com o delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal, que saiu do superintendente do Amazonas, né, transferido para Volta Redonda, aqui no estado do Rio de Janeiro, né, e que teve aquela apreensão ilegal a maior da história, né, e nós demos todos os números na entrevista, apresentamos, que é uma coisa assim fabulosa. Se colocasse os caminhões com as toras enfileirados, dava 80 quilômetros. Um negócio assim inacreditável que está ocorrendo. Mas essa reportagem é importante. Agora, o mais importante do dia, para mim, o mais importante de tudo, tem belos artigos, fala-se de muita coisa, é o artigo do general Santos Cruz no estado de São Paulo. Para mim foi a coisa mais importante, né? Chama-se Por que envolver o Exército em crise política? E por que eu digo isso? Primeiro, é alguém que é um general de divisão da reserva, que tem larga experiência no Brasil e fora do Brasil, isso é importante destacar, né? Fez parte brevemente do governo, esperava uma coisa, quando viu que era outra, acabou saindo do governo. E ele faz um artigo, e alguém que conhece as entranhas, especialmente do Exército, é diferente de certas análises ou de estudiosos específicos da questão militar, né? Não. Aí é alguém que dedicou a sua vida ao Exército, mais de 4 décadas. Então, o artigo é importante, eu até destaquei alguns pontos, eu acho que isso é central hoje, me parece o que é mais importante hoje. Quando ele faz a pergunta por que envolver o Exército em crise política, que é o título do artigo, ele responde, é o sonho chavista de poder. Ele diz, a resposta é simples, o sonho chavista de poder do presidente, que tenta usar o Exército, né, em seu projeto pessoal. Perfeito. Aí ele mata o coelho e mostra direitinho lá, já mostrou, né? Apresentou a questão e respondeu. E no decorrer do artigo ele vai, então, de pouco em pouco, explicando o seu argumento. Acho que isso é a questão mais importante. E por quê? Ele primeiro diz que o Exército sofre o risco de erosão, como outras instituições de Estado, algo que nós sempre falamos aqui, e ele está absolutamente correto. Esse processo de erosão é evidente. A humilhação que o alto comando do Exército sofreu recentemente, eu não vejo nos últimos 30 anos da história do Brasil. Isso não tem. Na verdade, poderia até retroagir até um pouco mais, né? Até de 1985 para cá, desde o processo de redemocratização, nunca ocorreu um fato como esse. Então, acho que isso é importantíssimo pontuar tal. E ele diz, palavras textuais do general Santos Cruz, o Exército sofre o risco de erosão, assim como outras instituições de Estado. E ele diz que isso não é um acaso, né? Não é uma ação solta no ar, isso faz parte de um complexo, de um projeto. Diz ele, Bolsonaro age para destruir e desmoralizar as instituições. Ponto. Repetindo, Bolsonaro age para destruir e desmoralizar as instituições.
né? O caso do Exército é o que aparece mais, foi toda, né, toda a repercussão que deu, mas não é o caso único, basta olhar o que acontece em outros ministérios e na estrutura de Estado. Né? Ele cita também vários exemplos, fala do ataque ao sistema eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, às urnas eletrônicas, ao Tribunal de Contas, o episódio do orçamento secreto, etc, etc, etc. Faz referência depois aos ministérios do meio ambiente, da saúde, e por aí vai, né? Da educação, né? Tudo. Você tem todo um processo de destruição do aparelho de Estado, né? É um projeto que é inacreditável de destruir, e o pouco que funciona hoje na estrutura de Estado é o que foi construído anteriormente. Né? Lembra também o general Santos Cruz, no seu artigo, que, insisto, é o melhor texto, acho que tem hoje no final de semana, em todos os jornais, nos portais, nas revistas, no que eu li, diz ele que o Bolsonaro testa o Exército Brasileiro. Né? É um projeto de poder pessoal. Né? Ele vai testando, ele vai avançando, aí digo eu, 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás, 2 à frente e atrás. Essa é a sua estratégia. Né? E ele diz que essa expressão do general Santos Cruz é um processo covarde. Né? O Exército, diz o general, não é auxiliar em disputas eleitorais. Claro, porque é uma instituição permanente de Estado, não é uma instituição de governo, é de Estado, diz ele. O Exército não é auxiliar em disputas eleitorais. Né? E o que o Brasil precisa, diz ele já na parte de conclusão do artigo, é de paz para que tenha governo, um governo que enfrente os graves problemas nacionais. E em certo momento do artigo ele diz uma coisa realmente que eu fiquei muito preocupado. Me parece até o fulcro aí de todo o artigo, do excelente artigo, o melhor, digo, eu falo do fim de semana da imprensa brasileira. Bolsonaro alimenta um fanatismo, expressão textual, hein, que certamente terminará em violência. Isso é grave. Isso é grave. Ele está dizendo, portanto, que Bolsonaro alimenta um fanatismo que certamente, ele não diz provavelmente que poderá ocorrer, ele afirma, certamente terminará em violência. E essa é a minha preocupação, e o que eu externo aqui durante meses, aqui no canal, e vocês são testemunhas. Muitas questões, que foram muitas das questões desenvolvidas pelo general Santos Cruz, de outra forma, tal, eu também dialogo, apresento essas questões, né, de solapar as instituições de Estado, de querer usar o Exército para o seu projeto golpista, né, esse processo de destruição, né, que ele chama de processo covarde, né, o perigo de nós termos uma guerra civil, e aí lembra, vocês se recordam, ele está controlando todas as instituições para o projeto golpista. As Forças Armadas, há um silêncio da Marinha, ninguém sabe se é concordância ou discordância, a Aeronáutica, o comandante, pelo que eu me recordo, eu vi uma postagem dele, não de comandante da Aeronáutica, mas a impressão que dá que é comandante de Bolsonaro, porque algo também é uma linguagem que não é adequada a um comandante do Exército, né? Se posicionando, falando do governo, defendendo o governo, isso não é o papel de comandante da Aeronáutica. E o Exército teve esses acontecimentos recentes que nem vale a pena mais desenvolver, que vocês já conhecem. Então, ele tem o controle das Forças Armadas, das polícias militares, isso é evidente. Né, todas as polícias militares, as 27 da federação, estão sob controle ideológico do Bolsonaro. Formalmente estão subordinadas aos governadores. Na prática, é o Bolsonaro que as tem em suas mãos. Né? Quando o general Santos Cruz fala que esse fanatismo, que ele alimenta um fanatismo que certamente terminará em violência, ele também está pensando, presumo eu, no decreto das armas, que cada um pode ter 6 armas. Então, esse pode se constituir aqui, e ele fala no início do artigo, o general Santos Cruz, em chavismo, o sonho chavista de poder, grupos paramilitares, né? Grupos paramilitares e com base em um dado legal, da concessão de 6 armas para cada pessoa, algo que é inacreditável, 6 armas. Né? E, então, veja como ele vai controlando Forças Armadas, PMs,
Eu falei desses grupos paramilitares, né, que nós nem sabemos onde eles estão, mas eles podem já ter uma articulação, isso não é um exagero nenhum. Por outro lado, ele tem o controle, ao menos a direção da Polícia Federal, não podemos dizer da Polícia Federal em totum, né? Basta ver a operação importante feita pelo delegado Saraiva, que teve de fazer quase que com muitos cuidados, porque antes que o Ricardo Salles soubesse, não seria impedida a maior apreensão de maneira ilegal da história. Olha que ponto nós chegamos, olha que ponto nós chegamos, né? Mas a direção da Polícia Federal está sob seu controle, é o que ele queria e exigiu do Sérgio Moro naquele momento. Não conseguiu, e na reunião de 22 de abril, isso ficou patente do ano passado. Lembra aquela reunião pavorosa que nós vimos? Então, ele tem também o controle, tem o controle da Polícia Federal, a ABIN, a Agência Brasileira de Informações, hoje está a seu serviço, não do Estado, mas a seu serviço do seu projeto chavista de poder, como diz o general Santos Cruz, GSI, lá do general Heleno, e o Gabinete de Segurança Institucional, e esse projeto chavista ele tem muitos braços. E aí nós teríamos de estudar essa questão, até toquei na entrevista com o Anselmo Góes, assisto no meu canal, que relação tem os grupos evangélicos? Eu não estou dizendo registre-se, isso é importante, os evangélicos no geral, não, você que nos acompanha aqui é evangélico, nada disso, mas há dessas igrejas algumas que compartilham do sonho chavista de poder do Bolsonaro e que tem relações econômicas sólidas com ele, que conseguiu uma série de benesses na Receita em relação ao pagamento de tributos e concessões de rádio e TV. E uma delas, o episódio na Universal é bastante conhecido, né? Agora quer, inclusive, que o bispo derrotado no Rio de Janeiro, faragorosamente, que foi, veja que eles não têm ideologia, eles estavam com a Dilma, ele foi, inclusive, Crivella, ministro da Pesca da Dilma. É uma piada, mas tinha o Ministério da Pesca. E tanto que eu brincava, deveria dividir em água salgada e água doce, porque eles iam cada vez criando mais ministérios, né? Distribuiu um monte de carteirinha de seguro-defeso, que as pessoas diziam que quem recebia nunca tinha visto uma vara de pescar, não era pescadora, etc, etc, para nomeá-la como embaixadora. Olha o que ele vai voltar atrás, na África do Sul, o que é gravíssimo. De um lado, porque o Itamaraty tem quadros para isso. De outro lado, é um tapa na cara do governo de quem? De Angola, que isso estava expulsando a Universal de lá por muitas acusações gravíssimas. E no campo financeiro, uma delas era de evasão de divisas, que o dinheiro era transformado em dólares lá em Angola e levado clandestinamente para a África do Sul, e depois tinha outros destinos em carros blindados. Tal. Bem, o governo angolano, e na mídia vocês podem encontrar todas as informações das investigações que lá foram feitas, né? Então é um tapa na cara do governo, que o Brasil, um governo amigo, o Brasil que tem relações históricas com o Brasil. Não custa recordar que o primeiro país a reconhecer o governo do MPLA foi o Brasil, né? Em 1975. E também é um tapa na cara do governo da África do Sul, um dos BRICS, nosso importante parceiro, né? Porque, evidentemente, a África do Sul sabe quem é o Crivella, sabe que ele não tem importância nenhuma da diplomacia brasileira, que nunca se destacou na sua breve passagem pelo Senado, medíocre, por sinal, por nenhum momento de interesse por relações diplomáticas, das relações exteriores, ou de uma aproximação com a África do Sul, em algum tipo de comissão. Não, ele não passou pelo Senado sem deixar marca alguma, né? E também para o próprio Itamaraty, que tem quadros mais que suficientes, né, para designar um bom embaixador para ali, e também do ministro das Relações Exteriores, que certamente não foi consultado, deve ter recebido a informação por terceiros, né, de que para a África do Sul ele pretende designar o Crivella, o Marcelo Crivella. Tudo indica, e isso é importante, a gente começar a rediscutir o papel do Senado, que está aqui na Constituição. O Senado tem inúmeras atribuições e, infelizmente, cumpre só algumas delas, e nem sempre cumpre bem. Uma delas é de aprovar ou não embaixadores. É importante dizer não, caso ele efetivamente indique o Crivella, porque primeiro precisa passar pela chancela, claro, pela concordância do governo da África do Sul, aí ele encaminha ao Senado, que diga não, isso é importante,
Porque é inacreditável o Senado dizer sim para alguém que é absolutamente incapaz, que não desconhece nada e que vai usar isso como moeda de troca no processo eleitoral do ano que vem. E as outras igrejas, muitas delas, têm relações, quase que usando uma expressão da Argentina, lá do ministro das Relações Exteriores na época do Menem, relações, as igrejas evangélicas têm relações carnais com o Bolsonaro, relações carnais com o Bolsonaro. Né? E isso, evidentemente, por interesses políticos e econômicos, né? Políticos e econômicos. Olhando para 2022, claro, e interesses materiais, que não tem nada a ver com religião, com Jesus, isso é tudo algo absolutamente secundário. Eles estão aí atrás de dinheiro e apoiando implicitamente esse processo que que o general Santos Cruz chama de destruir e desmoralizar as instituições, que eles apoiam esse processo, né? Achando que com isso eles poderão obter algum dividendo. E já estão obtendo, basta ver a apresentação de hoje nos jornais do que receberam da área de propaganda do governo, na área de comunicações. A Rede TV está em primeiro, a Rede Record. Isso nós sabemos que não é a primeira audiência. A Globo está em terceiro, o SBT está em segundo. Em quarto está a Rede TV em recursos, muito próximo do que recebeu a Globo naquelas propagandas institucionais. Pô, nós sabemos que se você for fazer uma divisão estritamente profissional disso daí, isso daí é um verdadeiro absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo, porque a Globo lidera com larga margem. Então, é no intuito de controlá-los. E eles estão muito satisfeitos, esses concessionários, com isso, porque dessa forma eles estão obtendo altos lucros, né? Ninguém está fazendo aquilo porque acredita na pátria, no Brasil, na bandeira brasileira, no verde e amarelo, nada, nada. Eles estão em troca de muito dinheiro. Sendo assim, o artigo é tão importante porque é um artigo pouco adjetivado, né? Com informações precisas, muitas, eu permito, evidentemente, que a opinião e análise de alguém, um especialista na questão, o general Santos Cruz, mas muitas dessas questões e outras nós passamos aqui no canal e discutimos isso daqui, né, de pontos levantados pelo general. Eu acho a tendência é que pode ser que, como diz o general, e lamento muito, que Bolsonaro alimenta um fanatismo que certamente terminará em violência. Eu espero que não ocorra, mas nós estamos caminhando para isso. É um processo, e eu disse no encontro de ontem que me parece importante, é diferente vamos falar, duas intervenções militares, né? Diferentes. 1937, intervenção 1. Ali, anos 30, você tem salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, stalinismo na Soviética. Então, você tem toda aquela visão de mundo autoritário ou totalitário, depende do tipo de regime. E todas aquelas tensões do pré-guerra, da pré-Segunda Guerra Mundial, que começa 2 anos depois. E vem o golpe do Estado Novo, a 10 de novembro de 1937. Né? A única paralelo que eu vejo com esse ano, e com aquele tipo de golpe, é que no ano seguinte, em 38, teria as eleições presidenciais, e tinham 2 candidatos que, na prática, eram candidatos mesmo, José Américo de Almeida e Armando de Salles Oliveira. Agora, em 2022, teríamos também eleição daqui a um ano, e tem 2 candidatos que certamente, se chegar o Bolsonaro até lá, não tiver o impeachment, que eu espero que tenha, ele deve chegar como candidato, e tem o Lula, que só não será candidato se não quiser. Mas essa é uma mera semelhança com outro fato histórico, mas que não permite uma relação de causa e efeito, né? Porque eram conjunturas políticas totalmente diferentes. É um golpe civil, é o Getúlio Vargas, apoiado pelas Forças Armadas, em especial pelo Exército. A Aeronáutica não existia, ela vai ser criada durante a ditadura do Estado Novo. Né? E tivemos o regime, o golpe que foi até outubro, já tinha terminado a guerra, a Segunda Guerra, tanto na Europa como na Ásia, no Pacífico. Né? E aí veio a queda de Getúlio a 29 de outubro de 1945. Mas não tem jeito de 1937. Né? A história é totalmente outra, o tipo de governo. O governo Vargas
e nós sabemos de todas as questões que envolvem direitos humanos, e eu estou até escrevendo sobre isso, mas você tem um projeto nacional, basta ler a coleção de discurso, a nova política do Brasil, né, que são volumes e volumes, e entender a inserção daquela conjuntura. É diferente de agora. Esse governo não tem projeto de país, tem projeto de poder, que é outra coisa. Projeto de país não tem, tem projeto de poder. Então, não tem paralelo com 37, que é produto ainda de todas aquelas tensões que vêm do fim da Primeira República, do movimento elitista, das rebeliões de 22, 24, da Coluna Prestes, etc. Também não tem paralelo com 1964, porque as tensões que se colocavam em 64, a Guerra Fria, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética, tinha ocorrido recentemente a Revolução em Cuba, havia fantasma do comunismo na América Latina, tentativas guerrilheiras em vários países, aqui muita tensão, o governo de João Goulart é um desastre, está no meu livro Jango, um perfil, o Exército também tem muita, especialmente tem muita tensão, mas vai ter uma tensão forte na Marinha, no episódio terrível lá da greve, do motim, na verdade, dos marinheiros do Cabo Anselmo, né, que estão lá nos sindicatos metalúrgicos em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, todos aqueles incidentes, fuzileiros navais que vão desertar, né, alguns falavam, parece aí um encoraçado Potemkin, vocês podem pronunciar a denominação do encoraçado de várias formas, é o filme, né, porque falar russo é complicado, do Einstein, né, pô, tá parecendo aquilo, olha, tal, papapá, bem, dias depois não era bem aquilo que veio a queda de João Goulart, bem, e o Exército também reagindo com as questões colocadas por Jango sobre a quebra da hierarquia, especialmente no discurso no dia 30, no Automóvel Clube, no dia 30 de março, o trágico discurso que o Tancredo falou. Neves disse que não vale lembrar que Tancredo Neves era deputado federal e não era ministro, tinha sido ministro do parlamentarismo, mas não era ministro do governo presidencialista de Jango. Olha, não vá, isso vai ser uma provocação, e foi e deu no que deu. Mas não tem nada a ver com aquela... que a questão internacional também está presente no Brasil em 64, além das contradições que aqui existiam. Então, são situações totalmente diferentes. Agora, em 2021, aí, nesse sentido, pode ser que o general Santos Cruz tenha razão, você tem um sonho chavista de poder, mas de poder pessoal. Né? E com as diferenças que eu já alertei em outros encontros entre Brasil e Venezuela. Então, aqui é a questão do poder pessoal, e que nós nunca tivemos na história do Brasil republicano, porque o que você tinha era uma presença institucional. Mesmo no Estado Novo, alguém pode falar em poder pessoal de Getúlio, mas quando você analisa as forças, o condestável do Estado Novo, Gaspar Dutra, você vê Góes Monteiro, não, você tem uma presença institucional ali, né, que tenta fortalecer o exército, é um momento que é um reequipamento das forças, etc., etc., a questão do temor da Argentina, e por aí vai. Né? Uma parte do exército fortemente simpático da Alemanha nazista, em certo momento a maior parte das armas e munições do exército brasileiro vem da Alemanha no período pré-1939, então tem uma série de questões, oficiais foram para lá, ligações entre a Gestapo e a polícia política de Getúlio Vargas, etc., etc., mas esse momento que nós vemos aqui é outro, é totalmente diferente. Não há um projeto institucional das Forças Armadas, do Exército, de um partido político. Não, há um indivíduo. E o que chama atenção também entre 37, 64 e 2021 é que você tinha lideranças efetivas. Getúlio Vargas em 37, no caso de 64 depois, né, em abril, quando eleito pelo Congresso, o Castelo Branco, né, que tem, portanto, liderança dentro do Exército, ele tem uma história dentro do Exército, né, ele tinha estudado na Alemanha, né, na França nos anos 30, tinha construído uma liderança, passa pela Segunda Guerra Mundial, etc., etc. Não é também o caso do Bolsonaro, que teve uma carreira militar fracassada, né? E uma série de outras diferenças que nós poderemos lembrar, mas que depois o regime militar vai construir seu projeto de governo, aí o Brasil potência, etc., tal, e por aí vamos. Não é o caso também agora de 2021. Então, nesse sentido, o general Santos Cruz tem absoluta razão. É o sonho chavista de poder, né? É do presidente que tenta usar o exército em seu projeto pessoal. É um projeto pessoal, ponto final. E que pode, e aí eu fiquei mais preocupado no artigo, no momento que o general escreveu, Bolsonaro alimenta um fanatismo que certamente terminará em violência. Eu espero
que o general esteja errado, porque só faltava essa tragédia para culminar essa carnificina da pandemia que nós estamos vivendo. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 614 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Postamos a entrevista com o Anselmo Góes, do Globo, uma entrevista muito interessante, né? E durante o decor, assista, vocês vão gostar, umas reflexões importantes sobre o bolsonarismo no Rio de Janeiro, né? E durante a semana temos entrevistas bastante interessantes, já todas agendadas, sempre no sentido de qualificar a reflexão sobre as grandes questões aqui do Brasil. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de cursos www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontrarão informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é facinho. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!